Fala, turminha do oitavo ano, beleza? Olha o Vini aqui com vocês, tranquilos? Primeiramente, parabéns à galerinha que compareceu na nossa live do Café Literário, né? Foi bem diferente do que é a proposta do Café Literário, mas deu pra gente tomar o cafezinho cada um lá no seu devido lar e trocar uma ideia sobre a obra do bimestre, certo, pessoal? Eu vou falar um pouquinho dela hoje. A aula de hoje vai ser bem tranquila, pessoal, vai ser uma aula bem de boa, bem rápida, que é uma revisão para a prova de vocês, tá? Então eu vou falar tudo que vai cair na prova de vocês e alguns pontos que são mais importantes, tá bom? Eu estou aqui com o nosso slide do conteúdo que nós estudamos durante o bimestre. Então vocês peguem aí o fichário de vocês, as anotações que vocês fizeram, tá bom? E podem acompanhar aí. Acho que todos já estão vendo, né? Vamos lá. É o seguinte, galerinha, a gente começou o bimestre falando de um dos maiores autores da nossa geração, do nosso país, né, melhor falando, que é o Machado de Assis. Então eu falei um pouquinho sobre ele e eu ainda na aula que eu dei, né, que introduzi, por que é tão importante a gente falar sobre Machado de Assis? Porque além dele ser, para muitos, o principal nome da literatura brasileira, ele está de fato entre os principais, né? Ele é um autor, é um dos autores mais recorrentes dos vestibulares, do Enem. É um dos autores assim, que você tem que conhecer, você tem que começar a criar gosto agora, já no oitavo ano, nono ano, começar lendo alguns contos, sabe? Se buscar ler as suas principais obras, melhor ainda, porque em literatura ele é exigido, então eu vou exigir que vocês leiam Machado de Assis, e ele está sempre circulando nos vestibulares e no Enem, sempre tem um texto, um trecho de alguma obra do Machado. Então, assim, por isso que eu já introduzi ele nessa idade de vocês, já peço, a gente já fala um pouquinho sobre ele, do período, né, que ele viveu, que é um período na literatura que chamamos de realismo, tá bom? Então eu trouxe um pouquinho da sua biografia, não precisa se atentar muito nesse aspecto biográfico, tá, dele. O que eu vou pedir que vocês saibam? Que ele é um dos maiores renomes da literatura brasileira por conta da sua capacidade impressionante que ele tinha de conduzir suas personagens. O Machado de Assis, ele soube trabalhar o psicológico das personagens como ninguém. Então, assim, ele fazia uma questão ali de psicologia, sabe, muito profunda nos seus personagens. Isso era inovador para a época. Você ficava naquele questionamento se a personagem cometeu ou não cometeu tal ato, sabe? Então você fica naquela disparidade de ideias, e isso é uma genialidade muito profunda. Além dele ser um dos primeiros autores a quebrar a quarta parede, ele conversar diretamente com o leitor. Então, se você lê uma de suas obras, por exemplo, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele começa a obra confrontando o leitor. Isso é uma coisa assim, nunca vi isso até então, tá? Ele tinha, então, como eu falei, um objetivo revolucionário, as suas frases eram mais enxutas, só que ele era muito objetivo nas suas produções. Suas obras têm capítulos muito curtos, sabe? Capítulos, às vezes, de uma página, 2 páginas, assim. E, então, ele é muito direto, tá? Ele trabalhava muito com ironia, com humor, e, como eu falei, a questão da psicologia. Isso é uma coisa muito importante que eu vou exigir de vocês, tá? Então, essas características que eu quero que vocês peguem, relembrem, voltem no vídeo que eu falei do Machado, onde eu aprofundei mais sobre ele. Ok? Algumas de suas principais obras que eu recomendo, eu não peço que vocês leiam, não é uma exigência, mas obviamente que se vocês buscarem a leitura, extremamente bem-vindo, tá bom? Algumas frases que eu preciso também que é importante. Bom, do Machado é isso, as características, por que de sua importância, tá? Eu vou pedir na prova de vocês. Tem umas páginas aqui também que vale a pena. Esse foi o livro do bimestre que vocês leram. Eu vou falar dele já já. Vou dar uma pincelada de algumas coisas que eu falei no Café Literário, para quem não participou. Então eu já falo sobre ele. Outra coisa que vai cair na prova, segunda coisa, intertextualidade. Pessoal, é muito importante, presta atenção, muito importante que vocês entendam intertextualidade. Porque intertextualidade na linguagem, tá? Na língua portuguesa, é uma coisa que cai bastante no Enem, cai nos vestibulares, eles adoram utilizar a intertextualidade. O que é intertextualidade, professor? É quando nós temos uma obra e nós nos baseamos naquela obra para construir outra. Então, olha o exemplo aí, fica muito claro
da Mona Lisa e da Mônica. Isso é intertextualidade, tá? Que é basicamente pegou a essência de uma obra original e você modificou ela para trazer algum efeito, né? Pode ser humorístico, pode ser crítico, aí varia, tá bom? Vai variar. Outra coisa muito importante com a intertextualidade, que está alinhada com ela, é a questão da paródia, tá bom? Paródia que já tem por si o seu teor irônico, ironizar, ou seja, o humor, o cômico, questão humorística está atrelada totalmente à obra clássica. Então você pega uma obra clássica e você transforma aquela obra clássica, como vocês podem ver aí dos Beatles, né, a famosa foto dos Beatles andando em cima dos Simpsons, para trazer uma paródia, para trazer um humor, né, uma questão nesse sentido apenas, tá, que é a paródia. Nós trabalhamos, ok? Além disso, então olha só, vou anotando aí. Os conceitos da importância do Machado de Assis, paródia, intertextualidade e a expressão idiomática, que é uma coisa que é legal de vocês saberem, certo? Expressão idiomática, então, pessoal, ele vai ser quando nós aplicamos um sentido figurado das coisas. Então, olha os exemplos ali. Vamos pelo exemplo que é muito mais fácil. Não pregar o olho, pôr os pontos nos is, passar o pente fino, são expressões mesmo, assim, quase que populares, né? Mas que elas têm um sentido metafórico conotativo. E aí eu expliquei para vocês que metáfora é uma figura de linguagem, conotação e denotação. Relembrando, conotação ele é um sentido figurado das coisas, denotação é o sentido real. Então se eu falar assim, ó, ele é um leão, ele não é um leão, o animal leão, sentido denotativo, de dicionário, sentido real, literal, leão ele não é. Eu estou falando no sentido figurado, no sentido conotativo. Então ele é um leão porque ele é nervoso, ele é forte, enfim, aí vai depender do contexto que está inserido nessa expressão, ok? E outra coisa que nós vimos também aí, para encerrar, é a questão dos contos, tá? Então o conto é um gênero narrativo, tá bom? Pertence ao tipo de texto narrativo, tipologia. Então ele possui introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, tá bom? Sendo que o clímax, ele antecede o desfecho é quando a trama é revelada, é quando o ápice, o momento da história vem à tona, tá bom? Conto geralmente é mais curto que um romance, tá? Essas características é importante vocês lembrarem. E aí nós temos alguns tipos de contos, né? Os mais famosos, eu coloquei e falei para vocês ano passado, conto de fadas, contos de terror que a gente viu, inclusive a gente leu, Edgar Allan Poe, que é um dos maiores especialistas no gênero do terror. Contos de suspense investigativo também são muito comuns, né? A gente tem como referência Sherlock Holmes. Todo mundo vai falar do detetive aqui. Não tenha dúvida disso, ok? Aqui a apostila que fala desse tema, né? Esses slides já passei para vocês. Como eu disse, é uma revisão. Estou relembrando aqui os principais pontos de cada um. Tá? E por fim, a obra do bimestre, deixa eu voltar aqui, que é Lazarilho, que é uma obra bem interessante, bem legal, assim, tranquila de se ler, ela é curtinha, mas que é uma obra espanhola, né? Ninguém sabe o autor ao certo, mas ele retrata um pouco de uma transformação de um ser humano que tem aquela essência da malandragem, da mentira, que é um pouco que nós temos no Brasil, diga-se de passagem, e até que ele tem um ato humano perante ele, que até então ele era sempre criticado, isolado pela sociedade. Quando ele tem uma ação humana, ele começa a modificar o seu jeito de ser, tá bom? Então é bem legal nesse ponto, nesse sentido, ver essa transformação. Aí eu trouxe para vocês ter uma visão cristã, né, da compaixão ao próximo. Então, tá? É uma narrativa bem tranquila. Aí tem algumas passagens ali que são mais marcantes, quando ele conhece um padre, entre outros personagens ali que valem a pena destacarmos. Beleza, turma? Então é isso, tá? Para o segundo bimestre que estamos chegando ao fim aí, esse é o conteúdo que eu vou cobrar na prova de vocês, mais o livro. Beleza, pessoal? Bons estudos para vocês, forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Tio Vini está se despedindo. Valeu, tio Vini. Eu não sou mais tio, não.